Fala pessoal, hoje a gente vai resolver uma questãozinha que caiu no SAIS Enem 2026 sobre eletrostática. Afinal, o SAIS Enem é um dos melhores simulados que a gente tem ultimamente para se preparar para a prova do Enem. Então a questão aqui é mais ou menos o seguinte, ela vai trabalhar tanto a parte de eletricidade como a parte de dinâmica, as leis de Newton. Então é bem cara de Enem mesmo, você tem uma questão muito contextualizada com todos os temas envolvidos. E a questão é o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês. Basicamente, essa questão ela trata de um detector de cargas elétricas. Ele diz que um dispositivo, uma garrafa plástica, foi produzida e devido ali os atritos entre os materiais durante a produção, a gente sabe que quando há o atrito entre materiais diferentes, pode haver a eletrização por atrito. E aí, nesse caso, ele aproximou essa garrafinha próximo de um pêndulo eletrostático, que nada mais é do que um detector de carga elétrica. Ou seja, se essa garrafinha estiver eletrizada, esse pêndulo ele vai se mover para uma posição e ficar em equilíbrio, e nele mostra aqui. Então, a ideia da questão diz o seguinte: a gente tem aqui uma carga elétrica positiva na nossa esfera, tá? De 4 vezes 10 a menos 7 coulombs, e a tração que está sendo exercida na corda aqui desse pêndulo é de 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Ele pede para a gente usar o seno de 60 graus igual a 0,9 e a constante eletrostática 9 vezes 10 a 9. E ele quer saber qual é a carga elétrica adquirida pela essa embalagem durante o processo de fabricação. Ou seja, durante o atrito ali com os materiais, qual foi a carga da garrafa, que eu vou chamar aqui carga 2, certo? Então perceba o seguinte, a gente logo de cara já sabe que essas cargas aqui têm sinais opostos, porque está sofrendo atração entre a esfera e essa garrafa. Então a gente tem uma força elétrica agindo aqui, puxando a bolinha aqui do pêndulo. Então, força elétrica entre a esfera e a garrafa. A nossa esfera ela tem uma carga elétrica que eu vou chamar de Q1, que ele dá para nós, 4 vezes 10 a menos 7. E a tração elétrica, a tração na verdade que está aqui no fio, ele também deu para a gente. Então tá aqui. Todo problema de dinâmica, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as forças atuantes ali naquele corpo. Então já temos a força elétrica e a tração aqui no fio. Temos também o peso desse objeto daqui da nossa bolinha do pêndulo, tá? Então tem o peso aqui, vertical e para baixo, que surge da interação da massa com a gravidade. Então tá aqui. Não temos mais forças atuantes. Então só tem 3 forças agindo nesse objeto. Como ele não falou na massa, provavelmente a gente vai desconsiderar essa ação da gravidade aqui atuando nessa esfera. E aí, o segundo passo nesse tipo de problema é você colocar um referencial. Ou seja, você vai adotar um eixo X e um eixo Y para orientar a força, nesse caso, para onde ela é positiva, para onde ela é negativa. Então, eu vou considerar o seguinte referencial. Para a direita, eu vou considerar minhas forças positivas, que eu vou chamar esse de eixo X. Para cima, eu vou considerar minhas forças positivas e eu vou chamar esse de eixo Y. Então, o que é que a gente sabe? Que esse pêndulo ele está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, todas as forças aqui somadas, a resultante tem que ser 0. Esse é o objetivo do equilíbrio de um corpo. Um equilíbrio estático, né? Então, o que é que a gente sabe? O peso e a força elétrica, elas estão em cima dos eixos, eixo X e eixo Y, vertical e horizontal. O problema é a tração, que ela está inclinada e esse ângulo aqui de inclinação com o eixo Y é de 60 graus. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, a gente tem 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí a gente tem que lembrar, ângulos alternos internos aqui, tá? E aí o que é que acontece? A gente tem que decompor essa força no eixo Y, que eu vou chamar ela de TY. E a gente vai decompor essa força no eixo X, que eu vou chamar de TX. Basicamente a ideia é o seguinte, você está trocando essa força T e está dizendo assim, quanto dessa força T está agindo na vertical, o TY? Quanto dessa força T da tração está agindo só na horizontal?
Então a gente troca essa força inclinada por 2 em cima dos eixos, porque fica mais fácil da gente analisar. E o porquê a gente vai fazer isso? Porque a gente sabe que a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton aqui. Força resultante igual a massa vezes a aceleração para cada eixo. Então o que é que eu sei? Se a força elétrica ela está em equilíbrio, esse objeto está em equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual à força Tx, que está contrária. Então daqui eu posso tirar o seguinte, ó, que no eixo x, a gente tem que a força resultante no eixo x é igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Como esse objeto está parado, ou ele está em repouso ou ele está em MRU. Nesse caso, ele está parado. Então, a força resultante no eixo x tem que ser igual a zero. O que significa que a força elétrica que está apontando para um lado tem que ser igual a Tx que aponta para o outro. É a única condição da gente ter equilíbrio aqui, é quando uma força é igual a outra, mas com sentidos opostos. E aí esse objeto fica parado. O eixo y está acontecendo a mesma coisa. Ty se iguala ao peso, só que a gente não vai fazer análise aqui porque a gente não tem a massa do objeto. E aí o que é que a gente quer? Bom, eu sei calcular a força elétrica, cara. É lei de Coulomb. K0, Q1 vezes Q2, dividido pela distância elevada ao quadrado, igual a Tx. Ora, se a gente olhar para esse triângulo, a gente pode perceber que o Tx ele é a componente multiplicada pelo seno. Então, a gente tem que Tx ele é T vezes o seno de θ, que é 60 graus. Bom, eu sei quem é a constante, sei quem é a carga 1, sei a distância que separa a carga 1 da 2, ele dá para a gente 0,1 metro. Sei o valor da tração e sei o seno desse ângulo. É só isolar aqui o Q2. Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar Q2 vai ser igual tração vezes o seno de θ vezes a distância ao quadrado dividido por K0 vezes Q1. E aqui agora é fazer conta, cara. Sobrou é matemática. Vamos substituir os valores. Q2 vai ser igual a tração do fio, ele dá para a gente. Tá aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3. O seno de θ, ele pediu para usar 0,9. 0,9 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 1. Vezes distância ao quadrado. Pô, essa distância aqui é de 0,1 metro. Que é a mesma coisa de você ter 10, ou melhor, você ter 1 vezes 10 a menos 1 metro. Certo? Então fica 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Dividido pela constante, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, que ele dá para a gente, 4 vezes 10 a menos 7 coulombs. 4 vezes 10 a menos 7 coulombs. Então, Q2 vai ser igual. Bom, dá para simplificar umas coisinhas aqui já, né? Ó, 4 simplifica com 4, 9 simplifica com 9. E aí você percebe que as questões de física do Enem, ele não está interessado que você saiba fazer a matemática bruta aqui. Ele está interessado em saber se você sabe montar essa equação aqui, chegar nesse resultado. E aí vai sobrar o que em cima? Ó? 1 vezes 10. Vamos fazer os expoentes aqui. Ó. Menos 3, menos 1, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 6, expoente de cima, né? Menos o expoente de baixo, que é 9 menos 7. A gente tem aqui 2. Então, menos 2. Então, isso daqui é 1 vezes 10 a menos 8 coulombs de carga elétrica. E aí, se a gente for olhar as alternativas, gabarito, letra B, 1 vezes 10 a menos 8 coulombs de carga elétrica. Então, assim, uma questãozinha muito interessante para você fazer conta, tá? Creio que uma questão dessa o Enem não cobraria, mas é uma questão para você treinar ali os conteúdos que já foram vistos até agora. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, manda para o máximo de pessoas possível para que a gente possa ajudar vocês a cada vez mais alcançar o seu objetivo, que é ficar inteligente e, claro, conseguir as suas aprovações.